Oi, gente, vim aqui para falar de um jogo do Mahalila que foi muito interessante. Esse jogo aqui foi com o tema profissional. Muitas pessoas me procuram para jogar o Mahalila para olhar para esse lado profissional. E esse jogo foi muito interessante que a pessoa que jogou perguntou: o que é necessário eu desenvolver neste momento, neste meu momento profissional? A queixa dela era em relação a que ela trabalhava muito, não estava tendo o retorno que ela estava esperando com o trabalho dela, e também tinha uma questão muito interessante que ela é psicóloga e ela estava com uma certa dificuldade aí com alguns clientes em relação aos horários, né? A pessoa marcava e desmarcava, o atendimento e tudo mais. Era essa a queixa. Bem, primeira coisa que o jogo diz para ela é que havia uma raiva muito grande, né, dentro desse jogo, dentro desse contexto todo, e essa raiva estava fazendo com que isso acontecesse. Ela me confirmou, ela disse que realmente existia essa raiva. Depois ela caiu na casa do ressentimento. Aí eu falei assim, tem um ressentimento aí, e esse ressentimento está fazendo com que você, de alguma forma, não consiga sair desse ciclo. E ela falou que o ressentimento dela era justamente esse, das pessoas não estarem valorizando o trabalho dela. Pois bem, aí ela caiu na casa dos desejos, que para mim é a grande casa do momento, Mahalila. É a casa que eu mais estou estudando nesse momento, é a casa dos desejos, porque é muito profundo a gente pensar em desejos, porque os desejos eles nos movem, porém, se você não doutrinar esses desejos, eles podem tomar conta e ir na frente. E aí a pergunta aqui é, você está agindo com os desejos da sua alma ou você está agindo com os desejos da sua persona, da sua personalidade, da imagem que você quer projetar? Bem, ela andando para tudo isso, também teve uma carta que chamou muita atenção aqui, que foi a casa da inveja. Quando ela cai na casa da inveja, ela volta lá no ressentimento. A inveja aqui no Mahalila, ela traz uma energia de comparação. Então, havia muita comparação com o que estava acontecendo no externo, que ela deixava de olhar para ela e começava a olhar para fora. E isso é muito interessante, que eu tive um aprendizado muito forte nesses últimos dias em relação a isso. Quando a gente se compara, a gente sai do nosso lugar. E quando a gente sai do nosso lugar e vai para um lugar querendo o lugar de uma outra pessoa, nessa comparação de ocupar um lugar que não é o seu, você perde totalmente a força. Porque quando você sai do seu lugar, você abandona suas raízes, você abandona a sua estrutura, você abandona aquilo que você já conquistou, entende? Então, quando você faz esse movimento de sair de onde você está para querer ir num lugar do outro, você já perdeu a sua força. Então, essa é a grande questão da inveja, entende? E aí você vai voltar lá para esse ressentimento. Bem, o jogo foi andando e a gente foi entendendo aqui o contexto dela todo. O jogo falou que ela precisava se movimentar, né? Começar a perceber as ações que elas estavam tomando e compreender as consequências que essas ações estavam tendo na vida dela também. O jogo disse para ela ativar as virtudes que ela tinha, que isso ia levar ela a positividade, porém ela sempre caía. Então ela subia e caía, né? Caiu na flecha da acomodação, que é a serpente da acomodação, que é a maior serpente do jogo, que te leva de volta lá na primeira casa, que é a ilusão. E aí aqui eu percebi uma força muito grande dela querer ser a salvadora dos clientes dela. Eu falei assim, será que o que está acontecendo aqui é que você não está com força de abandonar o arquétipo da salvadora, da boazinha, para você conseguir fazer o seu trabalho? Será que o que está precisando aqui é que você assuma o seu lugar de curadora, não de salvadora dos seus clientes? Isso virou uma chave para ela muito forte. Era exatamente isso que estava acontecendo. O que estava acontecendo na vida dela?
Ela não estava conseguindo ter espaço na agenda dela, porque ela estava atendendo muitas pessoas de graça, que não estavam pagando, que muitas vezes não se responsabilizavam pelo horário que ela estava ali para servir, não estava tendo um equilíbrio de troca justo nessa relação de cliente e terapeuta, e ela estava se estressando muito, porque estava trabalhando muito, não estava conseguindo fazer exercício, não estava tendo tempo para a família e não estava recebendo, né, de acordo com aquilo que ela estava doando. E isso tudo era por conta dessa postura dela de salvadora, de querer estar nesse lugar de doação, de ser a boazinha que faz pelo outro. Então, esse lugar para um terapeuta é muito complicado. Por quê? Primeiro, que você tem uma falsa sensação do que você está ajudando a pessoa, mas na verdade você não está ajudando a pessoa. Porque quando você coloca no lugar de salvadora, você vai atrair clientes que querem que você salve, não clientes que querem se curar. Você vai sempre atrair pessoas para você que querem que você salve. E aí você já se coloca numa postura de maior e a pessoa sempre vai ficar na postura de devedor. E essa é a pior postura. Quando ela compreendeu isso, o jogo deu uma andada, aí ela até conseguiu cair nessa casa aqui, que é a casa das boas companhias, que quando ela faz esse movimento de mudança, sai desse lugar de salvador e vai para o lugar de curadora, bons clientes aparecem na vida dela, né, para que ela possa se conectar. Porém, logo depois que ela caiu na casa das boas companhias, ela caiu de novo numa outra serpente, que é a serpente do desalinhamento. Por quê? Porque esse arquétipo de salvadora estava muito profundo e aí ela vai constelar isso agora, né? Da onde vem essa sensação dela querer tanto ser a salvadora, né? Que muito provavelmente é algo que está refletindo o que vem do sistema de origem dela. Então, isso a gente vai resolver numa constelação. Por isso que eu falo que fazer uma Mahalila com a constelação, muitas vezes, ela dá esse entendimento. Os dois atendimentos dá esse conjunto da obra aí, né? A gente compreende o que é o movimento e depois vai para a constelação num lugar muito mais certeiro. E o mantra dela, né, o grande mantra desse jogo foi: eu transformo a salvadora em curadora. Eu transformo a salvadora em curadora. Esse é o mantra dela. Quando ela conseguir fazer esse movimento, ela vai conseguir desenvolver o que ela precisa nesse momento profissionalmente. Muitas vezes existe um condicionamento que está enraizado ali que a gente nem percebe. Mas é isso que está fazendo com que os nossos caminhos profissionais fiquem atravancados. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Hoje é o dia fora do tempo, para quem segue o calendário Maia. Um ótimo dia fora do tempo para vocês e a gente se vê em breve. Um beijo, tchau, tchau.